hoje você falou? Aula 20, meu amor. Pirâmide. Pirâmide não tem nada, né? Não. Então tá. Ô, gente, desculpa. Qual é o nome da Marta todo? Era só Marta que eu sei. Eu sei que é Marta Viviane. Só Marta é foda. Desculpa. É Marta Viviane, não sei se tem mais. Eu sei que tem Marta Viviane. É, verdade. Obrigada, eu vou stalkear ela, gente. Tomara que ela não da assista vida, a minha né? aula, porque se caso ela assistir a minha aula, ela vai saber que você vai stalkear ela. É por nada, não, mas acho muito fofo quando os professores acham que outros professores vão ver É, a aula. Cara, eu eles também têm mais acho. o que fazer. Eu Não também vai acho. dar. Não, Marta Viviane Vieira. é só para poder ter uma consciência mais tranquila. A Marta de boa tarde, pô, vou ver uma aula de geometria. É, nossa. De leve. Nessa aula eu acho que vai ter alguma coisa interessante nessa. Ai, ai. A Cecília acabou com a minha graça. Eu pensei que todo mundo assistisse minha aula. Pô, tô à toa, né? Tô fazendo nada, vou assistir uma aula de geometria. Aula. Por que Certeza não, que o né? Zé. Por que o Zé não assistiria minha aula? Por que não? Não, pô, uma coisa é entrar ao vivo, né? Bater um papo, outra coisa, sei lá. Tô de boa aqui, vou assistir uma aula gravada de geometria. Nem a gente que é aluno gosta de assistir aula. Obrigado, viu, Mafê? Muito obrigado pela parte que me Essa falou. matéria. A gente adora você, a gente adora essa matéria. Eu tô falando sobre. Café! Não, eu tô falando sobre, tipo assim, pô, a gente tá de boa sem fazer nada. A gente não vai falar, tipo assim, pô, tô descansando aqui, eu vou assistir uma aula. Não. Bisteca, não me entenda errado, eu falei errado. Eu amo a sua aula. Eu quis dizer, à toa, sem, tipo assim, já estudei. Eu não vou pegar do nada pra assistir uma aula, né? Entendi. Eu achei que o Bisteca ia falar, você me odeia agora, né? Achei que ele Não me entenda errado, Bisteca. Porque eu sei que ela não me odeia. Eu amo Bisteca, você sabe disso. Muito obrigado, viu? Também amo vocês. Olha lá, o seguinte, meus amores, qual é o conceito de pirâmide? Ó, bem facilzinho. Eu tenho aqui um plano alfa, ok? Nesse plano alfa eu tenho um polígono, que nesse caso é um triângulo, mas poderia ser qualquer quadrilátero, poderia ser um pentágono, um hexágono e assim por diante. E fora do plano alfa, eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto V. O que a gente chama de pirâmide? É a reunião de todos os pontos do polígono até o ponto V. Então, ó, eu vou unir, no caso aqui, os vértices, mas a gente une todos os pontos desse polígono até o ponto V, formando assim a nossa pirâmide. Tudo bem? No caso, essa pirâmide aqui, ela é uma pirâmide de base triangular. Esse polígono aqui, que está no plano alfa, é o polígono da base, tá? Então, aqui eu tenho a base dela, que no caso pode ser qualquer polígono. E aí é justamente esse polígono que vai dar nome à pirâmide. A nomenclatura da pirâmide é de acordo com o polígono da base. Então, se a minha pirâmide é pirâmide triangular, significa que a base é um triângulo e assim por diante. Tá certo? Alguma dúvida nisso? Então, essa pirâmide aqui, ó, vou colocar o nome dela, é uma pirâmide triangular, que a sua base é um triângulo. Show? Ela também pode ser chamada de tetraedro, que é um dos poliedros de Platão. Ele tem 4 faces, e as 4 faces são de triângulo. Esse V aqui de cima, esse ponto, seria o vértice da nossa pirâmide. E esses triângulos aqui, ó, que eu tenho nas faces laterais, né? Então, já estou até dizendo o nome deles, são as nossas faces laterais aqui, ó. Esses triângulozinhos aqui, eles são as faces laterais.
Tem as arestas laterais, as arestas da base, aí os vértices aqui da base e assim por diante. Tudo bem? E quando a gente calcula aqui, ó, a distância do vértice V até o plano da base, ou quando a gente calcula a distância do vértice V até o plano da base, esse segmento é conhecido como altura. Então, aquele H ali seria a altura da nossa pirâmide. Show, galera? Até aqui alguma dúvida? Eu tenho aqui algumas imagens só para facilitar um pouquinho a nossa aula, tá? Existe uma classificação aqui para a pirâmide. Ela se divide em dois tipos. Tem a pirâmide que a gente chama de reta e a pirâmide oblíqua. Então, aqui eu tenho a classificação. Essa primeira pirâmide é a pirâmide reta e essa segunda pirâmide é a pirâmide oblíqua. Qual é a diferença delas? Vamos lá. Esse ponto que eu vou desenhar aqui no centro da base, ele é o centro da base, né? Esse ponto O aqui, ele seria o centro da base. Ele é o centro exatamente da circunferência inscrita à base. Inscrita à base. E aí eu tenho aqui o centro O das duas. Tudo bem? E quando eu pego o segmento que une o vértice V até esse centro, ele tem duas opções, duas posições. Ele pode ser perpendicular ao plano da base ou não. Então, ó, esse segmento aqui, que une o vértice até o centro da base, ele pode ser perpendicular ou não. Quando ele for perpendicular ao plano da base, a minha pirâmide é reta. Se ele não é perpendicular ao plano da base, a minha pirâmide é oblíqua. Então, vocês entenderam qual é a classificação, por que uma pirâmide é reta e outra, por que a pirâmide é oblíqua? Porque o segmento que une o vértice da pirâmide até o centro da base, quando ele é perpendicular à base, ela é reta, e quando ele não é perpendicular à base, ela é oblíqua. No caso da pirâmide reta, esse segmento seria a altura. No caso da oblíqua, não. Para determinar a altura da oblíqua, eu preciso pegar aqui um segmento que saia do vértice e seja perpendicular ao plano da base. Então, só para não confundir, ó, essa seria a altura da pirâmide oblíqua. Uma outra coisa legal sobre as pirâmides tem relação com a face lateral, ó. Na pirâmide reta, guarda isso, pessoal. O triângulo que forma aqui a face lateral, ele é um triângulo isósceles. Olha lá, ó. Esse triângulo aqui, ó, da face lateral, ele é um triângulo isósceles. O que significa esse triângulo isósceles? Ó? Todas as arestas laterais são congruentes. Certo? E na oblíqua, se você pegar o triângulo lateral, da face lateral, esse triângulo ele é escaleno. Por quê? Porque as arestas laterais elas têm medidas distintas. Então, na pirâmide reta,
As faces laterais são triângulos isósceles e na pirâmide oblíqua são triângulos escalenos. Porque uma aresta lateral tem medida diferente da outra. Tá claro isso? Tudo bem até aqui? Tudo. Então, beleza, show. Tudo ok. Vou mostrar a planificação. Vou pegar essa daqui. Pessoal, aqui a gente tem a planificação de uma pirâmide pentagonal. Certo? Aonde aqui, ó, o polígono da base seria esse pentágono aqui, ó. E aí você percebe que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 faces laterais. Tudo bem? E aí, vamos lá, ó, para a gente calcular a área da base, a gente já sabe. A gente precisa calcular qual é a área do polígono da base. Tá certo? Se for um triângulo, é calcular a área do triângulo. Se for um quadrilátero, né, um quadrado, é a área do quadrado e assim por diante. Calcular a área lateral, a gente também já sabe, é somar todas as faces laterais. No caso de uma pirâmide reta, são todos esses triângulos isósceles, a gente soma a área de cada um deles. E no caso de uma pirâmide oblíqua, são todos os triângulos escalenos ali. A área total seria a área do polígono da base mais a área lateral. Então, aqui a gente tem a área da base igual à área do polígono da base, né? A área lateral, a soma das faces laterais. E a área total seria a área da base mais a área lateral. Show? E para calcular o volume de uma pirâmide, você vai fazer 1/3 do produto da área da base vezes a altura. Então, vamos lá. A área da base vezes a altura é prisma. A pirâmide que tem o vérticezinho, toda figura, todo sólido que tem uma pontinha, né, que tem o vértice, para calcular o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Até aqui, tudo bem? Tudo certo. Acho que essas duas aqui, ó, tem mais destaque, que são as que mais caem, a área total e o volume. Deixa eu ver alguém falando comigo aqui. Ah, do pentágono, Léo, não tem uma fórmula específica, né? Vamos lembrar que se for um pentágono regular, a gente estudou isso em polígono regular. Você pode calcular a área de qualquer polígono regular através do produto do semiperímetro vezes o apótema dele. Isso se for um pentágono regular. Mas, se não for regular, o que a gente vai fazer, ele vai dar alguma dica para a gente. Então, a gente pode dividir, por exemplo, Léo, aqui, ó, em um triângulo e um quadrilátero. Então, a área do pentágono seria a área do triângulo mais a área desse quadrilátero.
pode ser que seja um trapézio e um triângulo, vai depender do caso lá do que ele for falar. Se for regular, a gente faz isso, ó. O semiperímetro dele vezes o apótema da sua base. Tá? A gente viu isso em área de polígonos, né? Quando a gente estudou polígono regular também. O apótema, lembrando, né? O que seria o apótema? Quando eu tenho um pentágono aqui, ó, ele tem uma circunferência inscrita. O apótema seria o raio dessa circunferência no polígono regular. A gente vai falar mais disso agora, que eu vou mostrar para vocês uma pirâmide regular. E aí, dentro do estudo da pirâmide regular, a gente usa o apótema da base, né? Uma pirâmide regular, ela é uma pirâmide reta. Então, toda pirâmide regular, ela é reta. Não existe pirâmide regular oblíqua. Isso é importante falar. E se ela é uma pirâmide reta, né, qual é a diferença dela para as demais? O polígono da base é regular. O que significa ser regular? Vamos lembrar? Significa que ele tem todas as arestas congruentes e os ângulos internos do polígono também são todos iguais. Então, por exemplo, essa pirâmide aqui, ó. Essa pirâmide aqui, ela seria uma pirâmide hexagonal regular. Assim como a gente viu no prisma, o nome vai dizer se ela é regular, se ela é reta. Tá certo? Então, essa daqui seria uma pirâmide hexagonal regular. O que significa? Vamos lá, de novo, ó. Na base, todas as arestas da base são iguais. Seriam aqui, ó, os lados do meu hexágono. Tudo bem? Isso é importante porque na pirâmide regular, as faces laterais são todas iguais. Então, a gente pode até anotar aqui como uma observação, ó. Faces laterais são iguais. Elas são todas congruentes. Porque elas vão ser todas do mesmo tipo de triângulo, né? São todas triângulos isósceles que mesma base, mesma altura. E aí, tem essa relaçãozinha aqui, galera, ó. É importante entre três elementos da pirâmide. Que vem a ser a altura da pirâmide, o apótema da base da pirâmide e o apótema da pirâmide. Tudo bem? Esses três vão formar esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo. E aí eu vou dar um nominho para eles aqui, ó. Aqui eu tenho a altura da pirâmide, aqui eu tenho o AN, que seria o apótema da base, e aqui eu tenho o G, que é o apótema da pirâmide. Então, ó, H seria a altura da pirâmide. O G seria o apótema da pirâmide. E o AN, ele seria o apótema da base. Vamos lá? O que é o apótema da base? Foi o que eu acabei de te explicar aqui para o pentágono. Ele é o raio da circunferência
inscrita a esse polígono regular. Show? O que é o G, que é o apótema da pirâmide? Ele é a altura da face, ó. Você tem aqui a face lateral, que é de um triângulo isósceles. Quando você calcula a altura da face, a altura desse triângulo aqui, da face lateral, você determina o apótema da pirâmide. Tanto, ó, que aqui esse apótema da pirâmide, ele divide a nossa base aqui, o lado do pentágono, em duas partes iguais. Ele é a altura da face lateral. E o H é a altura da pirâmide, que a gente já viu. E aí a relaçãozinha entre eles é a relaçãozinha desse triângulo, né? Que é o teorema de Pitágoras. O apótema da pirâmide ao quadrado é igual a H ao quadrado mais o AN ao quadrado. O que vocês precisam guardar? 3 apótemas da base. Que aí a gente vai usar dependendo da situação. Quando a base for um triângulo equilátero, quando a base for um quadrado, e quando ela for exatamente o que a gente tem ali em cima, que é o hexágono regular. Eu já dei essas 3 fórmulas para vocês. Tá? Se a base for um triângulo equilátero, o apótema do triângulo equilátero, que eu vou chamar de A3, ele é L raiz de 3 sobre 6. A gente só vai usar essa quando a base for um triângulo equilátero. Se a base for um quadrado, o apótema do quadrado é L sobre 2. Só vai usar essa fórmula se a base da pirâmide for quadrado. E do hexágono regular, como parecido essa daqui, ó, o apótema 6, que é o apótema do hexágono regular, é L raiz de 3 sobre 2. Então, galera, ó, a gente só vai usar essas fórmulas quando a nossa base for um triângulo equilátero, um quadrado ou um hexágono regular. E aí eu quero fazer um exercício para dar exemplo para vocês disso. De uma pirâmide irregular. Tá, mas aí assim, se precisar da área total, por exemplo. Tá. Aí beleza, aí é a área da base com as áreas laterais. Mas eu não lembro como é que faz a área da base de... Se ela for um hexágono, né? Não. Se ela for um hexágono regular, meu amor, é legal a gente fazer isso daqui, ó. Você vai fazer 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Porque o hexágono regular, lembra que ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Olha lá, ó. Aqui, ó. Tô só um fora dali. Ó, que bonitinho. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto, ó, que o apótema da base seria a altura desse triângulo equilátero. Então, para calcular, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a área do hexágono, vamos chamar de A6, ela seria 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 seria a área de um triângulozinho equilátero. Tá bom? Entendi. Isso é importante, na hora que for estudar, dá uma olhadinha lá, né?
nas fórmulas que a gente viu para a área de polígono. Então, se for a base for um trapézio, calcular a área do trapézio, enfim. Tem essas situações aí. Deixa eu abrir aqui a apostila. Aqui, ó. Essa 8, tá? Eu não vou seguir a ordem, não. Fazer os exercícios que eu acho interessante, tudo bem? Eu vou fazer o 8 da página 29. Então, olha lá. Atividade proposta. Página 29. Livro 5, tá bom? Olha o que ele fala. Considere uma pirâmide regular hexagonal reta. Redundante falar que é reta, porque se ele falou que é regular, não precisava. De altura igual a 30 metros, cuja base está inscrita em uma circunferência de raio igual a 10 metros. Desejando-se pintar todas as faces triangulares dessa pirâmide, a medida da área a ser pintada em metros quadrados é. Ele quer aqui, ó, a área lateral. Tá? Então, eu vou pegar a mesma figura que eu peguei aqui anteriormente. Seria essa pirâmide de base hexagonal. Ela é uma pirâmide irregular. E aí a gente tem que calcular a área desse triângulo que faz parte da face lateral, né? Tudo bem, meus amores? Então, vamos lá, ó. A altura da pirâmide é 30. Seria essa altura aqui. Ó, presta atenção para não confundir. Cuja base está inscrita em uma circunferência de raio igual a 10. Esse raio que ele está dando não é o raio da circunferência inscrita. É o raio da circunferência circunscrita. É o seguinte, ó. Você tem aqui fora dessa pirâmide uma circunferência. Show. E aí a base dela está inscrita nessa circunferência. Não vou conseguir fazer bonitinho ali, ó. Mas a ideia seria essa. Certinho? E aí eu tenho aqui, ó, o raio dessa circunferência. Que seria esse segmento aqui, ó. Tá? Ele está falando que é igual a 10. Aqui no nosso desenho, seria esse segmento aqui, ó, em amarelo. Vou pôr em rosinha aqui para dar um destaque. Seria esse carinha aqui, ó. A gente pode até escrever aqui. Esse carinha ali, ó, ele seria o raio da circunferência, o raio da pirâmide também. Ele R ali, ó, é o raio da pirâmide. Que é o raio da circunferência
circunscrita à base. Então, ele que seria o R ali. Tudo bem? No caso, pessoal, vamos perceber, ele é exatamente o lado do hexágono. Então, ó, se ele está falando que aqui é 10, a gente sabe que o lado do hexágono vai ser 10 também. Porque lembra, ó, o hexágono ele tem esse triângulo equilátero ali, ó. Ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. Galera, vocês entenderam isso? Tudo bem? Assim, bem tá não, mas dá pra entender. Tá, fala pra mim o que que tá pegando. É só porque eu não dou muito bem com isso, não, mas dá pra entender, tá tudo certinho. Então tá bom, entendi. Ó, então esse 10 aqui, que é o raio da circunferência de fora, é o lado do hexágono. Nesse caso aqui, né? Nessa situação. Tudo bem? Aí, o que que a gente precisa? Vamos focar aqui. Eu preciso calcular a área desse triângulo. E é o triângulo da face lateral. Por quê? Vê se vocês concordam comigo. A área lateral seria 6 vezes a área daquele triângulo ali. E aí, como é que eu calculo a área de um triângulo? A base do triângulo é 10, que seria o lado do hexágono. E aí eu preciso descobrir qual é a altura desse triângulo. Como que a gente chamou a altura desse triângulo aqui? É o G. Porque a área desse triângulo seria 10 vezes o G dividido por 2. Então, ó, vê se vocês concordam. A área lateral seria 6 vezes. Como é que eu calculo a área desse triângulo rosa? Base 10 vezes a altura G dividido por 2. Então, se a gente descobrir o G, a gente mata a questão. Como que a gente vai descobrir o G? Usando aquela relaçãozinha. GH e o apótema da base. Que é esse apótema aqui de baixo. Que é o A6, ó. O apótema do hexágono. Aí você olha aqui na nossa revisão, como é que eu calculo o A6? L raiz de 3 sobre 2. Então, ó, esse A6 vai ser L raiz de 3 sobre 2. O lado do hexágono é 10. Então, é 10 raiz de 3 sobre 2. Então, ele vai dar 5 raiz de 3. Aí, agora a gente aplica Pitágoras, ó. G ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais o A6 ao quadrado, que é 5 raiz de 3 ao quadrado. Então, o G ao quadrado vai ser 900 mais... Aqui vai dar, ó, 25 vezes 3. Então, o G, ele vai ser a raiz quadrada. Vamos lá, 25 vezes 3 vai dar 75. Vai ser a raiz de 975. Dá para fatorar? Calma, rapidão. Eu tô calmo. Qual que é a diferença de fazer, na hora de fazer esse triângulo aí com apótema e altura? Aí, beleza. Aí o apótema seria hipotenusa, a altura é um dos catetos. Qual que é a diferença de fazer o outro cateto na ponta externa ou no meio do triângulo? Tá. Se você fosse calcular com esse triângulo aqui, vê se eu entendi. Seria esse triângulo aqui, né?
que a hipotenusa seria o rosinha, cateto 30 e cateto 10. Tô certo? Sim. Você ia descobrir, meu amor, a aresta lateral do triângulo, da face. E aí, para você Mas calcular... se você achar a aresta, não é muito mais fácil depois para poder achar o apótema? Tanto faz, mas você concorda comigo que você ia fazer Pitágoras 2 vezes e eu estou fazendo só uma? Sim. Porque vamos chamar aqui de x. Você ia descobrir o x, né, fazendo x ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, ia dar x ao quadrado igual a 900 mais 100. Então, x seria a raiz quadrada de 1000. X, então, seria 10 raiz de 10. Então, você ia ter esse triângulo aqui, ó, com 10 raiz de 10, 10 raiz de 10 e 10 embaixo. Aí você tem que calcular a altura dele. Você ia fazer outro Pitágoras. Sim ou não? Sim. Pode ser. Não estou dizendo que está errado. Não, beleza. É mais confortável para você assim. Beleza, Cecília, é isso que eu quero. Vocês têm o seu raciocínio também. Pode ser feito assim. É porque Bom, tem umas fórmulas que eu super sei, mas tem outras que simplesmente eu não decoro. Tipo, essa aí do L raiz de 3 sobre 2 é super básica, mas eu não decoro ela por alguma razão. Aí eu fiquei entendi. olhando as 5 raiz de 3 e fiquei tipo, mano, de onde você veio? Entendi. E é isso. Porque o legal não é decorar mesmo, meu amor. É só lembrar, ó. Como o hexágono regular ele é dividido em 6 triângulos equiláteros, o apótema aqui é a altura do triângulozinho. Por isso que a gente usa L raiz de 3 sobre 2. Só que, como é muita fórmula, às vezes a gente não lembra desse raciocínio, por isso que eu escrevo aqui para decorar. E aí os alunos, às vezes, têm um pouco mais facilidade de decorar do que pensar no negócio, entendeu? Mas Entendi. perfeito o que você fez. Fez perfeito. Tá bom. Dá para dividir por 3 aqui, né? Por 3 vai dar 3. Aqui vai dar 2 e 5. Não dá mais por 3. Vai dar por 5. Dá 6 e 5. Por 5. Isso daqui vai dar 1 e 3. Vai dar 13 e vai dar 1. Então, a raiz quadrada desse cara vai ser 5 raiz de 13 vezes 3. 39. Então, o G é 5 raiz de 39. E aí a gente substitui aqui, ó. Vai ficar, ó. 10 dividido por 2, 5. 6 vezes 5, 30 vezes o G. Então, vai ficar 30 vezes 5 raiz de 39. Então, a área lateral seria 150 raiz de 39 metros quadrados. Alternativa E. Mas é isso, cara. Não, legal vocês participarem, como a Cecília fez, darem a opinião de vocês, como vocês fariam, perguntar, porque às vezes eu estou fazendo para mim o que é mais fácil e aí eu passo isso para vocês. Mas o raciocínio de vocês também é bem, bem legal da gente discutir. Aí pode ser que o seu raciocínio seja mais fácil para outro também e ajuda o colega. Certo, meus amores? Eu acho que deu meu tempo, né? Infelizmente. O tempo com vocês voa. É verdade, né, Bipeca? Ó, eu não terminei essa aula, tá bom? Essa aula tem o tetraedro regular, que são as formulazinhas para uma pirâmide chamada tetraedro regular, que ela tem todas as arestas iguais, né? Aí eu converso com vocês amanhã. E aí, se der tempo amanhã também, eu já entro na parte de tronco pirâmide, tá certo? Para a gente encerrar a aula 21 e 20. Show? Ok. E aí, dessa parte aí vai ficar faltando a aula 18 e 22. Eu acho que eu termino até a apostila 5. Olha que bênção, ó. Vai ficar só a apostila 6 para a gente ver o que que faz. Menos mal, né? Menos mal. Mas o importante é isso.
Obrigada, Bisteca. Até amanhã. Ah, eu que agradeço. Muito obrigado pela atenção de vocês, por vocês aqui. Beijão, Bisteca. Fique com Deus, tá? Fiquem com Deus vocês Beijo, também. Até amanhã.